E eu queria saber de vocês, nesse espaço de resistência das duas casas, qual hoje é a principal dificuldade que vocês encontram dentro do coração das pessoas de fazer com que elas venham para esse espaço, saibam que é um espaço gratuito e que é ofertado para eles aquilo que uma elite tem. Afinal, o que oferta a Casa dos Saberes, o que oferta a Casa do Antônio Conselheiro, é uma programação que você só vê na capital. E normalmente quem vai frequentar esse espaço são a elite, são as pessoas ricas, e aqui vocês buscam democratizar e fazer com que essas pessoas tenham esse acesso. Mas hoje, qual é a principal dificuldade que vocês conseguem ter como diagnóstico destas pessoas para reconhecerem este acesso? Breno, a cultura, em sua essência, ela é cultivo. E por ser cultivo, ela é regada, ela é semeada para que futuramente ela possa frutificar. E aí, nesse contexto e dessa análise muito boa que você fez, muito assertiva, a gente entende que as dificuldades que nós temos são as mesmas dificuldades de formação educacional, de formação social e cidadã, né? Eu sempre atrelo muito a cultura à cidadania. A cultura é um exercício pleno de cidadania e é um direito constitucional a ser garantido e provido pelo Estado, né? Em todas as suas formas de poder, através de todos os seus entes federados, municípios, Estado e União. E, por isso, ela merece ser cada vez mais valorizada, ter um investimento cada vez mais amplo. Nós estamos vindo, né, de um momento muito difícil para a cultura, né? O ciclo político do país de 2016 a 2022 ele foi inimigo da cultura, isso não é segredo para ninguém, e isso precisa ser cada vez mais referendado. Então nós estamos num processo de ampla reconstrução. E veja só como é importante a gente trabalhar e ter dentro do nosso aspecto político essa discussão da cultura, né? Eu acho importante nós estarmos aqui hoje, eu e a Michelle, num programa que debate política falando sobre cultura, porque a política faz parte da cultura e a cultura está imbricada na política, né? Quando nós não tínhamos um governo federal que investia na cultura, nós tivemos um governador que assimilou essa necessidade de investimento da cultura, que foi o ex-governador Camilo Santana, através, né, da última gestão aqui do governo do Ceará, que conseguiu sustentar com muita dificuldade muitos investimentos que foram feitos nos últimos ciclos políticos aqui do nosso estado, né, fazendo esse dever de casa que não era só do Estado, era do Estado e era da União. E aí o governo Camilo conseguiu, com muita bravura, sustentar isso, com muita dificuldade, mas conseguiu ousar. E o Ceará sempre foi protagonista. Nós temos, por exemplo, a Secretaria de Cultura mais antiga do país. Nós temos o Instituto Dragão do Mar, a organização social mais antiga do país, que faz cultura. Não à toa, no Ministério da Cultura atual está cheio de cearenses, emprestando seu conhecimento, emprestando sua luta, emprestando sua militância cultural a serviço do país, para que a gente possa ter, a exemplo do Ceará, uma cultura cada vez mais participativa e integrada a outros indicadores como o da cidadania. Então, eu reputo que as nossas dificuldades elas são as mesmas de um Brasil que ainda é preconceituoso, de um Brasil que ainda luta por direitos iguais, de um Brasil que ainda é machista, de um Brasil que ainda é misógino, de um país que ainda é LGBTIA+, fóbico, que é racista. Então, todas essas situações, elas desembocam em vários outros aspectos, e o aspecto cultural ele também acaba sendo vítima dessa situação. Mas a resposta está justamente nas ações que nós temos procurado fazer, né? Eu penso e sonho muito que para cada ação que a gente vê acontecer hoje a nível de Congresso, né, de um Congresso ainda muito conservador, de um Congresso ainda muito voltado, né, para fisiologias, para, enfim, outras situações que a gente reputa que não progressistas, eu tenho vontade de fazer um ato, né, não precisa ser um ato da Casa do Conselheiro, mas um ato social, do militante Pedro Igor, né, da militante Michelle Maciel. Então, essa militância ela é nossa e ela faz parte das nossas trajetórias de vida e a gente tenta assimilá-las dentro dos espaços que nós ocupamos. Claro, com muita institucionalidade, muito diálogo, muita coletividade, mas sabendo que uma casa em que nasceu Antônio Conselheiro, que foi o maior líder social da história do nosso país, ela não pode ser uma casa silenciosa, ela não pode ser uma casa quieta, ela tem que ser uma casa cada vez mais provocativa. E aí, dentro desse processo, né, de reconstituição do Ministério da Cultura, né, a gente já tem avançado bastante também no sentido também dos recursos estarem chegando
também nos municípios, né? Então, os artistas, os agentes culturais, né, estão aí nesse processo também de acesso das leis de incentivo, né, da Paulo Gustavo, da PENAB, e isso é um ganho que a gente também precisa pensar sobre o que se vai ficar, né, porque existem esses incentivos e as pessoas estão, né, começando ainda a ter acesso, existe o desafio da burocracia, né, ainda de chegar aonde nós precisamos chegar, né, dos acessos, das leis, né, porque nem todo mundo tem, pode ter CNPJ, né, a cultura ela não vai dar, eu sempre costumo dizer que a cultura ela não vai dar conta de tudo, né, é preciso que as outras políticas elas também possam funcionar, né, a segurança precisa funcionar, porque você não, a educação, a base precisa estar muito forte dentro desse processo de democratização das políticas culturais, do acesso, né? Então, eu acho que o desafio é a gente conseguir esse diálogo também com as outras, né, as outras pastas, né? Porque eu acredito que elas precisam também estar dentro desse processo que a cultura, como o Pedro bem colocou, né, que já está assim, está bem avançado no sentido da gente estar pensando sobre a acessibilidade, né? No sentido da gente prestar atenção nas questões das diversidades também. Então, eu acredito que é preciso ter essa conexão também, né?